Manual do Conhecimento, esse que vos fala, Aldo Eusébio, Trabalhos Técnicos, Cleiton Dillis. O sincretismo na cidade de Olinda. Houve entre a Igreja Católica, o comerciante, que eram os senhores feudais, alguns usineiros, entre o branco, o negro e o índio. Porém, a ideia foi boa, mas não prosperou, motivo pelo qual não havia a união. As igrejas católicas, nós vamos dar como exemplo a Igreja de Amparo, aonde era frequentado pelos senhores feudais, usineiros e aqueles proprietários de engenhos, também comerciantes e algumas pessoas que vinham de fora e moraram aqui na cidade, porém, houve aquela desunião, que isso muito prejudicou. Porque a Igreja de Amparo, ela era assim uma igreja, podemos dizer, uma igreja rica na época. As pessoas da Irmandade eram tudo pessoas de dinheiro. Porém, essas Irmandades não queriam unir-se com outras. E houve uma separação. Cada um, em sua comunidade, procuravam fundar sua própria igreja. Porém, se a Igreja de Amparo era naquela área do Largo do Amparo, fundaram uma igreja chamada Igreja de São João dos Militares. Quem era a Irmandade dali? Eram os militares, principalmente aqueles militares reformados. As outras irmandades também procuraram, cada uma, ficar isolada na sua própria igreja. Surgiu o preconceito dentro das igrejas. Então, o negro não era bem-vindo nas igrejas. O índio também não. Que o índio, ele tem a sua religião. O negro também tem a dele, que é africana, né? E ela era tanto ubandista como quibandista. O negro, por ser separado dessas irmandades, fundaram sua própria igreja. A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Aí acabou de separar de vez. O negro não ia na igreja do branco, o branco não ia na igreja do preto, o índio estava bem afastado de igrejas. Lá na igreja oriunda dos africanos, eles tinham a sua umbanda, quimbanda, outros tipos de religião, e eles cultuavam dentro da igreja. E começou aquelas perseguições. As irmandades desuniam-se. As irmandades não eram compostas por mulheres, só homens e crianças, desde que indicada por alguém da igreja. Quando isso aconteceu, as igrejas começaram a perder seus membros da Irmandade e muitas só abriam as suas portas em época de festividades. A igreja de São João, por exemplo, só abria
as suas portas no dia de São João. A igreja de Amparo, todo sábado e domingo, depois passou só para o domingo. Hoje ela abre só aos domingos. A igreja de Rosário, dos Homens Pretos, fechou suas portas. Tinha uma família de negros, no bom sentido, que tomava conta da igreja. Era uma irmandade, mas isolado. Com isso, foram se formando igrejas com irmandades diferentes. A Irmandade do Monte é uma. A Irmandade de Amparo é outra. A Irmandade de São João é outra. A Irmandade de São Bartolomeu é outra. A Irmandade da Sé, outra. A Irmandade da Igreja de Guadalupe também era outra. Até as cores eram diferentes. Aconteceu que o preconceito foi aumentando. Os brancos e ricos procuravam manter o orgulho. Eram zineiros. Uns tinham muitos comércios, outros eram excelentes comerciantes dentro da cidade. Então, o branco só queria falar com o menos favorecido quando era para trabalhar para ele. Se houvesse trabalho, eles falavam, se não houvesse. A irmandade daqueles que eram ricos se orgulhavam dos outros brancos que eram operários, eram artífices, e o negro foi sendo humilhado. Na época carnavalesca, começou um grande preconceito dentro de Olinda. Aqueles homens que tinham dinheiro e gostavam do desfile carnavalesco procuravam aqueles clubes diferentes dos outros, aonde eram, podemos dizer, socialite, né? Então eles, por sua vez, não queriam assunto com os outros. Eram orgulhosos. E os outros, menos favorecidos, não desfilavam nos clubes de elite daqueles brancos, como Pitombeira, Elefante, Lenhadores, Vassoura, Camilo. Nessa época tinha esses clubes. O Homem da Meia-Noite. Porém, os negros eram maracatu, eram outros blocos oriundos do candomblé. Ali começou a surgir as marchas carnavalescas, que elas muito prejudicaram ao negro. Mesmo sendo da mesma religião, havia o preconceito. Começou a surgir uma marchinha que muito prejudicou. Alguém pode até se lembrar. Era uma marcha que dizia que no ano de 60 o negro iria virar macaco. E a marcha era mais ou menos isso. Em 60 negro vai virar macaco. Hoje seria proibida, mas se cantava muito no carnaval. Outro preconceito era a cabeleira do Zezé. E tinha mais preconceitos. Outros foi até banido. Foi proibido de cantar em carnaval. Surgiu na cidade. Negro safado. Ora, pessoal, o negro safado foi aqueles que safaram-se da escravidão, mas com uma espécie de humilhar
Aí eles falavam negro safado. Prejudicou muito. Hoje não temos mais esse preconceito com essas palavras chulas, indecente, maltratando o negro. Hoje não temos. Mas o preconceito ainda existe. Preconceito racial. O negro veio da escravidão, nós sabemos, mas merece respeito, merece a união, merece participar da nossa sociedade. Nada temos contra. Então, na época, o negro era tão humilhado que às vezes trabalhavam até pela comida. Não tinha trabalho. Depois que surgiu o comércio dentro de Olinda, começou as embarcações vindo para o Vara de Ouro, que muita gente diz o Varador. Mas a história conta que ali no Varadouro, onde é chamado Varadouro, uns contam na história que era onde a barcaça chegava perto do Eufrásio Barbosa, era uma fábrica de doce. Para descarregar, precisava de alguém para trabalhar. Então, o negro era humilhado para descarregar as barcaças. Era peso, era sofrimento. O negro sempre escolhido para esse serviço braçal e cansativo. Também as pessoas dizem que era vara de ouro. Outros historiadores chamam vara de ouro, porque ali haveria uma loja que ela vendia muito tecido. Quando a embarcação chegava, pegavam aqueles tecidos que tinham vindo da Europa e era vendido ali. E ali tinha uma vara amarela, feito ouro. E a vara, ela tem 1 metro de tamanho. Então ficou vara de ouro. E outros diziam que era porque a barcaça parava ali. Ali era um centro comercial, que depois passou a ser a fábrica de doce, depois fechou a fábrica de doce. Hoje leva o nome do prefeito, um dos prefeitos atuais, que era o Eufrásio Barbosa. O sincretismo religioso tinha boas intenções, mas seus próprios membros da Irmandade causaram a desunião por causa da cor racial. Qualquer uma pessoa pode chegar na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, situada no Bom Sucesso, em frente do Homem da Meia-Noite, muito conhecido. A Igreja do Monte não vinha para a Igreja dos Homens Pretos, a Igreja do Monte, que é próxima também. A Igreja do Amparo não ia para a do Monte, não ia para a dos Negros, não ia para a de São João de frente a ela, nem ia para a Igreja de Guadalupe. A Igreja São Bartolomeu não vinha para Amparo, nem vinha para São João. Ficava lá. A Igreja do Carmo, que também é próximo, ela não ia para outra igreja. Se você notar, observar, a Igreja do Carmo é tão próximo da Igreja de São Pedro, bem próximo. Não dá em torno de 150 metros, não dá. Mas a Irmandade de lá ficava lá. E a de São Pedro ficava ali, na Praça João Alfredo, bem pertinho. Ali próximo ao Morisco. Já a outra igreja que tinha por trás da Igreja de São Pedro não existe, só o local. As demais igrejas procuraram se manter afastadas uma da outra. Por isso, festas carnavalescas, igrejas começaram a ter um preconceito. Hoje,
as 22 igrejas, maioria estão fechadas. As capelas, uma vez perdidas, que abrem. E essas irmandades, faz muito tempo. Não posso afirmar com certeza se elas continuam, mas algumas descendências de membros dela continuam. Também não posso afirmar se o ideal é o mesmo. Eu sei o que houve o preconceito. Os senhores que tinham dinheiro moravam em casarões. O comerciante morava em casas. E o negro morava na casa de taipa. Casa de taipa, houve muitas casas de taipa, nós podemos até citar assim, nos montes, ao lado das barreiras, tinham muito. O senhor feudal tinha sua casa como que fosse, podemos dizer, um apartamento de luxo. Era casarões antigos com primeiro andar, tríplice telha, com biribite. Tinha até, digamos, cornilhas, aqueles desenhos nas paredes. Outros que tinham mais dinheiro mandavam buscar azulejos portugueses para botar na fachada de suas casas. Os ricos, eles tinham telhados de diversos tipos, diversos estilos. Mas o comerciante só tinha casas de frontal, que ali também indicava que ele não poderia construir mais para frente. Ali parou a construção. O senhor feudal, apesar de ter suas casas boas, ele tinha o brasão da sua família em cima da casa, em cima do telhado. Tinha um brasão de bronze que simbolizava o grau dentro da posição. Já os outros, alguns também tinham brasão, porém não era tão exposto, tão conhecido como o brasão dos senhores feudais. E o negro não tinha brasão. Era só a história que veio da África. Por falar nos negros, havia também uma doença muito conhecida, que era banzo. Dava essa doença no negro. O que é banzo? Saudade da sua terra natal. Eles eram capturados por outras tribos. Quando ele era capturado, deixava mulher, filhos, parentes, deixava toda a família. Ele foi capturado, vinha no navio negreiro e eram vendidos no Brasil. Já era humilhado, porque ali era observado seus dentes, sua cor, seu físico. E esses navios, quando traziam esses homens, foram proibidos de ancorar no Recife. Eles procuravam sempre desembarcar nas proximidades de Porto de Galinha, que na época era chamado por muitos de Galinhas. Por quê? Se ele dissesse que eram escravos, a lei proibia, porque a escravidão já tinha acabado. Porém, aqueles homens que transportavam eles, capturados, diziam: tem galinha de Angola no porto. Ele estava dizendo que tem escravos no porto, que hoje é chamado Porto de Galinhas. Esses escravos eram conduzidos em embarcações menores, entravam na cidade de Olinda para ser vendido no comércio daqui. Mas havia comércio de escravos em Olinda? Havia. Mercado da Ribeira. Ali era o mercado de escravos. Ali os senhores feudais iam comprar escravos para levar para o trabalho, fazer de reprodutor para aumentar os trabalhadores deles.
E ali ele tinha um domínio total, matava, fazia o que quisesse, botava escravo para 3, 4 mulheres, porque eram escravos reprodutores. A desunião em Olinda foi por causa do preconceito racial e a desunião de diversas irmandades. Vamos chegar ao final, agradecer vocês. Clica aí, nos ajuda a trazer mais conteúdos para que nós possamos conhecer mais a nossa cidade de Olinda.